E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Pessoal, primeiro de tudo, eu sei que o tema desse vídeo aqui é bastante pesado e ele é um tanto delicado também, porque mesmo se tratando de uma obra fictícia, é uma coisa que também acontece muito na nossa realidade, infelizmente. Então a primeira coisa que eu quero recomendar é que você obedeça a classificação indicativa desse vídeo aqui, porque essa classificação indicativa eu coloco justamente para não acabar falando ou mostrando coisas que são impróprias. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é que ninguém tire conclusões precipitadas sem ver esse vídeo até o fim, beleza? Para não ocorrer mal entendidos nem nada disso. O objetivo desse vídeo é analisar um dos vários pontos da obra de Berserk, como eu faço em vários vídeos aqui no canal. Mas esse ponto aqui é realmente especial, já que provavelmente na obra toda ele é o assunto mais sério que já rolou, levando em paralelo com o nosso mundo real. Então essas reflexões que eu vou fazer aqui talvez possa servir até mesmo para você, que sofre alguma coisa semelhante ou conhece alguém que sofre. Então definitivamente é um vídeo que vale a pena assistir, e eu não digo isso só porque quero que o vídeo tenha uma boa retenção, mas porque é uma reflexão realmente importante mesmo. Mas enfim, vamos ao que interessa então. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. O Guts nasceu de uma forma deveras diferente das demais crianças. Ele nasceu de um cadáver. A sua mãe biológica foi assassinada e pendurada em uma árvore junto a várias outras pessoas. Ela provavelmente era cidadã de um vilarejo que foi atacado, e os atacantes cometeram essa barbaridade aí. Só que provavelmente o Guts já estava perto de nascer, então mesmo com a sua mãe morta, ele acabou nascendo. Ele acabou sendo encontrado por um grupo de mercenários liderado por um cara chamado Gambino. E esse Gambino tinha uma mulher chamada Shizu, que ao que a obra dá a entender, tinha acabado de perder um filho, talvez por um aborto espontâneo. E bom, a Shizu pegou o Guts para criar, a contragosto de todos ali, já que nas condições em que o Guts nasceu, todos acreditavam que ele traria azar, porque se a superstição é algo bem forte até hoje, imagina naquela época, né? Mas o Gambino, achando que a criança morreria, deixou a Shizu levar para deixá-la contente. Só que na verdade a criança sobreviveu, e quem morreu foi a própria Shizu, vítima de alguma doença que eu não sei qual é, mas que claramente afeta a pele. Mas foi uma morte aparentemente sofrida, e o menino Guts, mesmo bem novinho, tem um grande ato de coragem, e mesmo sob o risco de morte, segura a mão da sua mãe adotiva, dando a ela um último conforto. Daí pra frente o Guts come o pão que o diabo amassou. O Gambino, o seu entre aspas pai, é muito duro com ele. Segundo o Gambino, o Guts não pode viver com eles comendo de graça, então ele tem que aprender a lutar, já que o trabalho deles era lutar em guerras. O treinamento do Gambino era bastante rígido, e ele feria a criança sem pudor. Uma cena que chama bastante atenção é uma em que o Gambino quebra o nariz do Guts com um soco, mas depois ele vai até o Guts e dá um negócio para ele botar no nariz, parece uma espécie de pomada ou alguma coisa assim. E vão prestando bastante atenção quando eu for mencionando esse tipo de cena, galera, porque é um aspecto importante dessa relação e também com a lição do vídeo em si. O tempo vai passando e o Guts começa a participar de batalhas. Antes ele já fazia isso como escudeiro do Gambino, mas agora não, ele participa como um soldado também. E quando ele está para começar a sua primeira batalha, um dos membros do bando, com certeza preocupado, diz para ele não pegar muito pesado, mas o Gambino faz o oposto e diz para ele ir com tudo, e assim o Guts o faz. E tem um momento em que ele seria morto por um soldado, mas o Gambino salva ele, e depois dá uma dica, de não só porque matou um, quer dizer que ele pode se distrair. No fim da batalha, o Guts ganha o seu primeiro pagamento, e corre para o seu pai para dar para ele. Da bolsinha de moeda, que devia ter pelo menos umas 10, o Gambino tira uma e dá para o garoto. E isso já é o suficiente para ele ficar todo bobo. Mas aí a coisa já começa a complicar.
um homem do grupo, chamado Donovan, vai até o Gambino. Depois disso, quando Guts está de noite na sua tenda, Donovan vai até lá e começa a tentativa de violá-lo. O Guts, como todo bom guerreiro, resiste bravamente ao violador, mesmo Donovan sendo muito maior e mais forte que ele. Só que aí vem um momento crítico, quando ele diz ao Guts que ele não tinha que resistir porque ele o tinha comprado do Gambino. Nessa hora, o Guts fica extremamente chocado e ele subitamente para de lutar, como se naquele momento de choque ele tivesse permitido. Claro que quando eu digo permissão aqui, eu não quero dizer que ele fez por vontade própria, muito longe disso. Porém, de certa forma, a impressão que dá é que, pelo menos eu tenho, é que naquele momento o Guts se sentiu abandonado de uma tal forma que ele sentiu que nem tinha mais motivo para lutar. E pela fala do Donovan e a reação do Guts nos quadros, realmente a sensação que dá é que, de certa forma, saber que aquela era a vontade do Gambino, aliado ao choque da notícia, o fez ceder. Mas por que isso aconteceu? Eu vou falar disso daqui a pouco, mas antes vamos continuar falando da trajetória desses dois. Depois que é violado pelo Donovan, o Guts vai até o Gambino com a sua espada na mão. Provavelmente depois que ele digeriu a situação toda, ele foi tomado por uma grande ira. Mas bastou uma reação indiferente do Gambino para ele já acreditar que ele não sabia. E realmente a reação do Gambino foi tão indiferente que até parecia mesmo que ele não sabia. E eu fiquei até um pouco em dúvida quando li pela primeira vez. Só que no caso do Guts era diferente. Ele não queria de forma alguma acreditar que o Gambino tinha feito aquilo. Tanto é que depois ele foi se vingar do Donovan na batalha seguinte. Ele mandou o Donovan repetir quem tinha vendido ele. E quando o Donovan ia responder, ele o matou. Ou seja, somente em um homem citar o crime do Gambino, Guts ficou muito irado. Ele não suportava que falassem mal do seu pai. Na mesma batalha em que o Donovan morreu por castigo do destino, Gambino perdeu a sua perna. O Guts, como bom filho que passou a cuidar do pai incapacitado. Ele o sustentava com o dinheiro que ganhava em suas batalhas. Mas o Gambino não ficava satisfeito com nada. E certo dia, Guts, com muito esforço, matou um general inimigo para ganhar um bônus. Mas Gambino simplesmente pegou as moedas e mandou ele pegar carne para um cachorro. E quando Guts demorou para obedecer, ainda bateu no menino. O interessante é que depois vemos uma cena onde o Guts, irritado, joga as moedas no chão, indicando que aquilo nada importava para ele. As moedas não valiam nada, o que interessava mesmo era a aprovação do seu pai. O Gambino chegou ao limite da raiva, e então finalmente decidiu partir para o ato final. Ele foi matar Guts na sua tenda. No ato do ataque, enquanto Guts perguntava o porquê de ele fazer aquilo, Gambino revelou todo o seu rancor pelo garoto, e como ele o julgava responsável pela morte da Shizu, pelo seu entre aspas azar. Gambino foi muito cruel e dizia que sentia um desprezo pelo Guts, que ele era nojento e que não valia sequer mais do que um cachorro. E também revelou que o vendeu para o Donovan, dando um choque no menino, que até então permanecia em negação quanto àquilo. Por fim, Gambino continuou com seu ataque, e o Guts, em um ato de autodefesa, o matou. Mesmo com a morte de Gambino, os traumas do Guts ainda não passaram, e até bem depois ele continuou a nutrir memórias do seu pai, memórias ora amorosas, ora ruins. Mas essa situação do Guts pós-morte do Gambino não vai ser aprofundada nesse vídeo não. A intenção aqui é falar da relação entre eles dois, e o porquê de Gambino ter sido tão estimado e até mesmo idolatrado por Guts, mesmo sendo tão escroto, e por que essa adoração do menino por ele. E quando eu destrinchar isso aqui para vocês vão perceber o quão real essa relação é, e talvez até mesmo você pode estar passando por algo assim. Vamos lá. A razão principal pelo Guts ter se submetido tanto ao Gambino é a sua fraqueza emocional. O Guts era uma criança extremamente fragilizada emocionalmente, e os motivos para isso são muitos. Ele, ainda muito novo, viu a sua mãe morrer, que provavelmente foi a pessoa que mais o amou na vida. E mesmo que nós não tenhamos visto a relação deles,
É fácil saber disso pela estima com que ela o tratou quando ele ainda era um bebê, quando ela o encontrou. Então, logo muito cedo, ele já perdeu o único vínculo afetivo que tinha na vida. Então ele redirecionou isso para o Gambino, que era sua figura paterna. Só que era aquela escrotidão toda que a gente já sabe. E não era só o Gambino que desprezava Guts. Muitos membros do bando faziam isso também. Como nós vemos na cena em que ele está na sua tenda e pessoas do bando falam sobre ele trazer azar e que deveriam matar ele. O que rende a clássica cena dele dormindo abraçado com a sua espada. Inclusive, essa relação do Guts com a sua espada é algo bem legal de se falar. E eu vou estar futuramente trazendo um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, se vocês querem ver esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativem as notificações, porque quando o vídeo for ao ar, vocês vão ser notificados. E já que você vai se inscrever, aproveita e deixa o like também, porque vai ajudar bastante no engajamento e na divulgação desse vídeo aqui. Bom, continuando, como eu estava falando antes, o Guts não tinha mais um vínculo afetivo no mundo. Então ele direcionou isso diretamente para onde ele acha que mais teria chance de obter, que foi o seu pseudo pai. E isso tornou ele emocionalmente frágil ao Gambino, e fez ele se sujeitar a todas essas coisas. O Guts era uma criança tão carente de afeto que absolutamente qualquer coisa que o Gambino fazia minimamente de bom para ele já era motivo para ele supervalorizar. Como por exemplo quando o Gambino quebrou o nariz dele e deu uma pomada depois. O Guts quase chorou por causa daquilo. Para ele receber a pomada foi algo extraordinário, sendo que aquilo foi muito pouco por parte do Gambino, que tinha só quebrado o nariz de uma criança de 6 anos. E aí dá uma pomadinha e tudo certo, né? É o pai do ano. E essa coisa da pomada foi algo que o Guts levou por toda a vida, já que quando ele estava lá sofrendo pela perda da perna do Gambino, como uma lembrança, levou a mão à cicatriz no nariz e se emocionou. E muito tempo depois, lá no capítulo 47, quando ele tinha acabado a sua junção carnal com a casca, depois ele se lembrou do dia em que o Gambino lhe deu a pomada, meio que ligando uma coisa a outra, como uma lembrança de uma sensação de carinho que ele teve no passado. E isso eu tô falando só para vocês verem o quanto um simples ato do Gambino significou pro Guts, para vocês verem o quão frágil emocionalmente aquela criança era. Outra coisa que é muito característica dessas pessoas que têm uma personalidade difícil é que cada pequeno ato de afeição delas é supervalorizado. Por exemplo, se você conhece uma pessoa que é muito rabugenta e outra que é muito simpática, quando a pessoa rabugenta te elogia, normalmente você tende a dar bem mais destaque para aquilo do que quando uma pessoa simpática o faz, já que a sensação que dá é que o seu mérito por aquilo foi maior. E nisso a gente pode tirar vários exemplos, pegando um do mundo dos animes e dos mangás. Vamos pensar no Goku e no Vegeta. Quando o Goku fala uma coisa legal ou realiza algum ato de heroísmo, ninguém liga tanto assim, já que ele é o cara bonzinho, etc. Na verdade, isso é até bem discutível, mas vocês entenderam o exemplo. Bom, mas quando o Vegeta faz alguma coisa mais heróica, ou revela algum sentimento ou algo assim, o pessoal vai à loucura. É só pensar na clássica cena onde ele dá adeus para sua família e todo mundo se emociona. E nem parece que há mais ou menos 1 hora atrás ele tinha cometido um genocídio só para lutar contra o Goku. E pegando para a vida real, poderíamos pegar o exemplo da política. Nosso histórico político é tão escroto que o político pode roubar milhões ou bilhões do povo. Mas se ele dá uma cesta básica aqui ou inaugura uma obra ali, ele já tá bom. É aquele papo, né? Ele rouba, mas pelo menos faz. É o que dizem. E isso até que casa perfeitamente com o Gambino pegando as moedas do Guts e dando uma pra ele. E o moleque fica feliz ainda por cima. Ai, ai. Fico até me perguntando se quando desenhou essa cena aí o Miura não estava pensando na política brasileira. Mas então, pelo Gambino ser um cara muito rude, sempre que ele fazia qualquer coisa minimamente boa, já era como um tesouro pro Guts. E toda vez que ele dava um gesto simples pro menino, ele se sentia cada vez mais motivado a agradá-lo, mesmo que 99% do que ele fazia fosse escrotice. Uma relação completamente doentia.
E galera, o X da questão aqui é que essa relação doentia de Guts e Gambino existe muito por aí. Quantas mulheres não apanham dos seus cônjuges, por exemplo, e por um apego sentimental a eles, não se separam? Na maioria das vezes, quando vocês vão analisar a fundo o caso, essas mulheres não são tão diferentes do que o menino Guts era. Elas são carentes, não se valorizam e fazem de tudo para agradar o seu cônjuge. E mesmo o cara sendo o maior FDP, elas continuam sempre a procurar bons atos neles, mesmo que sejam mínimos. Tipo, ele me bateu, mas me pediu desculpa depois e disse que me amava. Ou ele me bateu, mas comprou flores. E por aí vai. E claro que tem muitos casos em que elas querem terminar, mas não fazem por medo, por ameaças. Mas muitas das vezes, infelizmente, não é bem assim. E também sempre tem muita negação, como ele me bateu porque estava bêbado. Normalmente ele não é assim, ele é um cara legal. Ou ele não me traiu não, os meus amigos e a minha família que estão mentindo pra mim. Ou às vezes, se ele me traiu é porque alguma quenga deu mole. Quantas vezes, galera? Quantas vezes vocês não viram isso por aí? Principalmente os que são um pouco mais velhos. E com o Guts foi igual, sempre acreditando que no fundo o Gambino gostava dele, sempre negando a realidade de que ele o vendeu, sempre supervalorizando pequenos atos do cara que o espancava e explorava ele. Só que pro Guts a realidade enfim bateu à porta, quando finalmente Gambino perdeu seu controle de vez e foi matá-lo. E lá toda a verdade foi revelada bem na sua cara. Na vida real isso acontece muito também, só que muitas das vezes não é o agressor que perde. E galera, embora eu tenha usado esse exemplo de cônjuges, a verdade é que isso pode acontecer em muitas situações da vida. São muitos possíveis exemplos. E o único jeito de evitarmos isso é, em primeiro lugar, valorizando a nós mesmos. E em segundo lugar, entendendo que se uma pessoa te faz mal, é porque ela não te ama. E pequenos atos bons, de jeito nenhum, podem sobrepor grandes atos ruins. Você não pode supervalorizar ou desvalorizar nada. Veja as coisas como elas são, e então pese o que tem de bom e o que tem de ruim para poder compreender a verdade. Se as pessoas passarem a fazer mais isso, teríamos menos Guts e Gambinos por aí. Bom galera, era isso que eu tinha para comentar sobre a relação de Gambino e Guts. Para ser sincero, esse vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu pensei que ficaria. Mas aí eu fui falando o que sentia de falar e se prolongou um pouco mais. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco melhor esse fator da obra Berserk, mas que eu tenha colaborado também para uma visão um pouco melhor da realidade. Agora vai estar aparecendo para vocês alguns vídeos daqui do canal sobre essa obra. Clique aí no que vocês acharem mais interessante e continuem aqui no canal. Se ainda não se inscreveram, façam isso por favor, porque para esse canal continuar é importante demais que vocês façam isso. E também deixa o like pro vídeo. Até a próxima, galera!